Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. Por que Beelzebu não existe e nunca existiu? É mais uma mentira da religião. É isso mesmo. Se você tem medo, ou então se você um dia teve medo, aí você vai falar, caramba, agora que eu entendi, fui enganado há anos, fui enganado. Vem sendo enganado pela religião, as pessoas que frequentam há séculos vivem apavorados, vivem amedrontados com quem não existe. Nunca existiu. Nunca existiu. Absurdo, 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 absurdo. É com satisfação que eu vou gravar esse vídeo, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Quiçá uma pessoa seja ajudada já tá bom. Que uma pessoa só seja ajudada já tá bom. Então vamos lá, o tema desse vídeo, por que Beelzebu não existe e nunca existiu? É mais uma mentira da religião. E você, se você é um espírita, é um bandista, um candomblecista, um vuduzista, meu nome é Cláudio Mendes, faça um boneco aí de 105 quilos, 100 quilos mais ou menos. Se você for defender, não lá no meu terreiro, Beelzebu é o chefe. Então, quando ele manifestar lá, esse seu Beelzebu, fala, ó, esse Cláudio Mendes aí, ó, quebra as pernas dele, os braços dele, acaba com ele. O que está lá, que passa por Beelzebu, é o espírito de engano, é a operação do erro, é o espírito da mentira, que as pessoas não querem acreditar na verdade, então ficam colhendo frutos da carne, por serem idólatras, por serem incrédulos, por serem profanadores, blasfemadores, por serem meninos, é que eles vivem acendendo vela, adorando essas porcarias aí que não existe. Não existe. Como esses nomes, não. Existe, são influências e espíritos enviados por Deus, como operação de erro, para que as pessoas venham acreditar na mentira. E viva aí sendo escravizado, sendo humilhado, bebendo sangue, ficando 21 dias no roncó, 7 dias em roncó, rapando a cabeça, comendo vomito. É porcariada que tem cabimento. Aí eles falam, não, o chefe lá é Beelzebu. Beelzebu. Eu vou te mostrar o que é Beelzebu. Vamos ler comigo, então? Livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 24. Ei, lembrando, meu nome é Cláudio Mendes, faça um bonequinho de uns 100, 105 quilos mais ou menos, tá bom? Você furar de palito. Assim está escrito. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, espíritos imundos, senão pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, o maioral dos demônios. Olha, quem é que falava isso aqui? Eram os gentios? Não, eram os fariseus, eram os judeus. Eles, com as suas insanidades, com as suas loucuras, tinham isso como um costume dos seus antepassados, dos que falaram lá para 3, 4, 5 mil anos atrás, e isso seguiu até nos dias de Yeshua. E esta palavra segue-se até hoje, quase 2000 anos depois, existem aí na feitiçaria, nesses templos evangélicos, que se dizem pentecostais, neopentecostais. Não fala esse nome não, que esse nome aí, Beelzebu, eu tenho que fazer até o sinal da cruz, plantar bananeira, pisar no sal, comer galho de arruda e... Meu Deus, é muito engano, hein? É muito engano, hein? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, veja, os fariseus eram os seguidores de Moisés, eram os que aplicavam as leis, os cerimoniais, os preceitos na vida dos judeus e dos prosélitos. Porque Jesus disse em Mateus 23:15 que os judeus, os fariseus, estavam fazendo os gentios se tornarem seguidores do judaísmo e, assim sendo, se tornavam 2 vezes mais merecedores da sepultura, da cova, do cemitério ou do inferno, que é a mesma coisa. Então, a religião, ela pega isso do judaísmo, de Moisés, e traz para quase 2000 anos depois. E aplica na vida. Vou dar um exemplo novamente. Lá no Brás, aquele lugar lá, aquela sinagoga grande, do dedinho, que cabe 10 mil pessoas sentado, lê esse versículo aqui, faz-se um teatro, um drama,
coloca uma música de fundo daquelas de filme de terror, numa sexta-feira negra, e as pessoas acreditam. Porque está escrito. A pessoa fala, não, está escrito que Beelzebul é chefe do maioral, dos demônios, eu vou acreditar. Mas o que eram esses demônios? Eram espíritos imundos. E por que existiam espíritos imundos nos dias de Jesus? Porque era uma maldição para os ou sobre os judeus israelitas que receberam as leis por intermédio de anjos, através de Moisés, e que não cumprissem os 613 itens, eles teriam doenças, tumor e um monte de coisa, e teriam perturbações de espíritos, que era o espírito imundo. Leia lá, Deuteronômio 28, 28. Dentro daquelas maldições, está o versículo 28, no capítulo 28, que fala da cegueira, da loucura e perturbação de espírito, nesse texto da Nova Almeida Atualizada, que era um espírito imundo. Porém, você lendo em Zacarias 13, 2, naqueles dias, ou depois daqueles dias, Deus disse através da boca do profeta Zacarias que daria fim aos espíritos imundos. Então ele daria fim aos demônios, aos daimons. Então aquelas influências de 7 demônios em Maria Madalena, 2.000 demônios no Gadareno, e demônio que babava, que era surdo e mudo. Ei, demônio surdo e mudo e tal. Isso fazia parte das maldições sobre eles, porque eles receberam as leis e eles que deveriam cumprir. E dentro desses demônios aparece o chefe deles, que é Beelzebul. Os judeus falavam que Beelzebul era o maioral dos espíritos imundos. Então vamos dizer que existia isso nos dias de Jesus. Eu vou te mostrar que não existia, mas vamos dizer que esse chefe aqui seria o chefe dos espíritos imundos. Mas no ano 70 foi aqueles dias. Depois daqueles dias, foi o dia D. Foi o grande dia, foi o dia do Senhor, foi o dia da vingança. No ano 70, deu-se fim. Então não era para existir mais se fosse chefe dos espíritos do mundo, porque foi dado fim. O que existe depois do ano 70, dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja, é espírito de engano, é espírito de mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, leia do 9 ao 13, mas no 11 e 12 fala que, claro, devido à incredulidade, devido à falta de fé, é que Deus envia o espírito do engano, a operação do erro, para que acredite na mentira. Então vamos lá, vamos ler aqui uma historinha, tá, sobre esse Beelzebul. Veja, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, espíritos imundos, senão pelo poder de Beelzebul. Jesus expulsava os espíritos imundos e pelo poder de Beelzebul, segundo os líderes religiosos. Líder religioso nunca prestou. Leia comigo essa historinha aqui. Vamos fazer uma leitura rápida. Depois você lê com paciência. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel, e o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-Zebub. Os judeus mudou, eles economizou esse sinal aqui, que agora nem sei, ele Beelzebul. Vão consultar Baal-Zebub, Deus com D minúsculo, de Ecrom, Deus das moscas, para saber se vou sarar desta doença. Veja, e o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-Zebub, o Beelzebul da feitiçaria, Deus com D minúsculo de Ecrom, Deus das moscas, para saber se vou sarar dessa doença. 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus com D maiúsculo em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Disse o anjo do Senhor. Falou para ele. Mas o anjo do Senhor disse a Elias:
o tesbita, levante-se, vai encontrar-se com os mensageiros do rei. Então era para Elias ir encontrar com os mensageiros e dizer a eles: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus com D minúsculo, de Ecrom, Deus das moscas? Ou seja, era um Deus que não existia. Era um Deus da religião. É um Deus fantasioso. É um Deus que a feitiçaria adora. Que eles colocam um retrato, colocam um trono. Aqui é o assento de Beelzebul, o chefe do inferno. Eles falam assim ainda. Porque são meninos, são incrédulos, não conhecem nada de Deus, não conhecem nada do mundo. E a religião evangélica é a mesma coisa, a pentecostal é a mesma infantilidade. 4. Por isso, assim diz o Senhor, da cama em que está deitado você não sairá mais. Por isso, assim disse o Senhor, esse todo maiúsculo aqui, da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Elias deu o recado e os mensageiros voltaram para o rei e esse lhe perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. 7. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias o tesbita. 9. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte, cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu um monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. 12. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. 13. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida desses meus servos, desses seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. 14. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, ou seja, 100, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, com D minúsculo? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais. Certamente você morrerá. 17. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias, e Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar no segundo ano do reinado de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro histórico do rei de Israel? Você viu, entendeu? Da onde saiu o nome de Beelzebul? Do Deus das moscas. Do Deus que no passado, sei lá quantos anos da diferença do fariseu que falou isso aqui e esse aqui. O fariseu falou aqui, ó, Beelzebul, da época de Jesus, a quando foi escrito aqui reis, que isso para mim não interessa, isso não me diz nada saber épocas de... Eu respeito as épocas que foram escritas, foi mais ou menos, mas eu coloco aqui, então depois que aconteceu essa história em Israel,
há 1000 anos, 2000 anos antes de Jesus vir, os fariseus chamavam de Beelzebul, já diminuiu o nome. Você vê que era um Deus que não existia. Era um Deus de rei. Era um Deus daquele povo que eles acreditavam. Que existia o Deus das moscas. Deus das moscas. Beelzebub. Você vê, é um Deus que não fez nada. Fez nada. Foi lá 50, o homem de Deus que desça fogo. Queimou todo mundo. Mandou mais 50, queimou 50. Queimou 100. 51, porque era ele mais 50, então é 51. Queimou 102. E nada desse Deus Beelzebub militar contra o Deus de Elias. Por quê? Porque não existia. Porque é um Deus da religião. É igual o Deus da religião. O Deus da religião é a mesma coisa. É um Deus que gosta de dinheiro, é um Deus que gosta que a mulher não usa batom, é um Deus que gosta que as pessoas ficam profanando o sangue que verteu da cruz, é um Deus que se agrada com sacrifícios e holocaustos do Velho Testamento. O Deus da religião é um Deus que gosta... É o Deus das moscas. Por isso que eles vivem acreditando, fazendo oração forte, e que manifeste Beelzebul, e que manifeste Tranca-Rua, e que manifeste o chefe do inferno, e que manifeste... Por quê? Porque o Deus dele é o Deus das moscas. É um Deus que não existe. Então, da mesma forma que os fariseus falou aqui que Jesus expulsava os espíritos imundos, que fazia parte de maldições sobre aquele povo, ele fazia aquilo pelo poder de Deus. Ele estava ali para demonstrar a autoridade, o poder de Deus. E falando que o final daquilo seria no juízo do ano 70. Mas a religião, depois de quase 2000 anos, pegou esse nome. Da mesma forma que os judeus transformou Beelzebub e trouxe para Beelzebul. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia do Novo Testamento judaico. Deixa eu ver se também está Beelzebul. Ó, mas o Pisruim, eu não sei ler isso. Ouvindo isso, disseram: este não expulsa o demônio senão por Baal-Zebul, príncipe dos demônios, tá vendo? Baal-Zebul. Se colocar aqui, não tem outra aqui. Não tem, a outra vai ser a mesma coisa, corrigida fiel, a mesma coisa, Beelzebul. Então você vê, aí, o que acontece? Eles pegaram, vive aqui hoje, quase 2000 anos depois. Vamos fazer um paralelo. Então, os judeus pegaram coisa da história de Segundo Reis há 2000 atrás, e a religião pega o nome de 2000 anos depois e usa. E acreditando nisso, a feitiçaria, as religiões afro, por aí, falando que é o chefe, não sei o que lá. Mas era um Deus que não existia. O Beelzebul dessa feitiçaria não existe. Por que não? Porque eu acredito na Bíblia. Porque eu acredito nos escritos. Por isso que eu tenho certeza, eu tenho a convicção, eu tenho a autoridade, a ousadia de falar que esse Deus Beelzebul não existe. Beelzebub não existe e nunca existiu, conforme esse escrito. Isaías 45, 5 a 8. Eu sou o Senhor, disse ele, o Criador de todas as coisas, e não há outro. Então, se não há outro, não existe Beelzebul, Baal-Zebul, Tranca-Rua, não existe ninguém. Isso se você acredita na Bíblia. Agora, se você é um religioso, porque todo religioso ele é incrédulo. Todo religioso ele é incrédulo. Ele acredita no líder dele. Ele acredita na autoridade eclesiástica dele. Ele não acredita no que está escrito. Mas se você é uma pessoa que acredita no que está escrito... Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Ei, além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação. E juntamente com ele brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então, conforme esta palavra, eu tenho ousadia, eu tenho coragem de falar. Meu nome é Cláudio Mendes, eu peso 100, 105 quilos. Se você quiser fazer um trabalhinho de voodoo, compra aí, acha um bonequinho, uma batatona desse peso, fure de palito, e o meu uniforme é dessa medida aí. Conforme essa palavra que eu li para você agora. Fora do Pai do nosso espírito,
fora do Pai que criou o nosso espírito, fora do Pai que criou tudo que existe no universo, os planetas, os cosmos, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, fora ele não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe, porque eu acredito no que está escrito. Por que Beelzebu não existe e nunca existiu? É mais uma mentira da religião. Foi o tema deste vídeo. Porque eu acredito no que está escrito. E o que está escrito é que só existe um Deus, um Senhor, um Criador de todas as coisas. Tá bom? Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem. Eu peço que você contribua com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando bastante com bastante pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative aí esse sininho para receber novas notificações e vamos em frente, falando com ousadia, com fé e com certeza, porque nós não somos religiosos, nós não somos incrédulos, nós acreditamos em cada palavrinha, em cada letrinha, em cada, mesmo tendo umas alterações, adulterações, mas o Espírito Santo ele vai mostrando aqui no Códice Sinaítico, ó, cuidado com isso aqui, ó, dá uma olhadinha na Bíblia, texto judaico, vai ali, você vai encaixando as pecinhas, você vai saindo fora da malandragem dos editores das Bíblias, que a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, o Senhor que criou todas as coisas, permitir. Até a próxima e tchau, tchau.